vamos lá, soltura de reféns, né? Lá, o absurdo Hamas-Israel, né? E não Israel-Hamas, eu gosto sempre de colocar a diferença, a posição. Soltura de reféns repercute no mundo, até a esquerda elogia Donald Trump. Pois é, né? Essa semana a gente teve finalmente o prazo, encerrou o prazo de 72 horas para soltarem os reféns. Eles soltaram muitos reféns, inclusive uns que não assim, não entregaram todos os corpos, esse é que foi o problema. E na hora de entregar os corpos, eles entregaram até um que não era de um refém, não era de uma pessoa desaparecida. Então, assim, eles não estão nem um pouco preocupados com isso tudo, só entregaram os corpos depois do Trump ter batido o pé no chão e ter falado, olha, agora a gente vai para a fase 2, já que vocês não cumpriram o que prometeram, e já chegaram lá na faixa de Gaza, matando palestinos. E o que é interessante também é que não é que eles soltaram os reféns porque eles são bonzinhos, não, tá, gente? Israel teve que soltar vários terroristas que estavam sendo mantidos prisioneiros em troca por esses poucos reféns e os poucos corpos, e o estado que os corpos chegaram, principalmente os das mulheres, foi uma coisa absurda, o tanto que essas pessoas sofreram enquanto ainda estavam vivas, principalmente as mulheres, né? A gente sabe que eles gostam de, eu não posso falar a palavra aqui no YouTube, porque o YouTube corta, mas assediar essas mulheres, fazer horrores, porque normalmente não é uma pessoa só, são vários, porque eles são completamente depravados e abusam absurdamente dessas mulheres e depois esquartejam o corpo, fazem o que eles acham que os infiéis merecem. Então, são pessoas que não dá para falar. E aí, Nilson? Pesado, né? Muito. Eu tenho só algumas ponderações. A primeira, dessa foto que o Felipe colocou, eu achei muito boa. Eu li a reportagem, tá? Eu achei bem bacana. Porém, o Trump, só para fazer o comentário, o Trump gostou da reportagem, ele até elogiou, só que ele não gostou da foto, porque ele falou que na foto ele ficou... Arrancaram o cabelo dele, falou que ele ficou sem cabelo na foto, né? Ele reclamou que ele não, a foto não deu um privilégio ali no cabelo dele, ele não ficou muito feliz com isso. E ele é super vaidoso com o cabelo, né? Nossa senhora, eu não vou nem discutir o cabelo dele, mas assim, ele adora o cabelo dele, é impressionante. Mas e sobre as... Oh, desculpa, perdão, e pode ele falar. também não gostou da posição do M, porque tem gente que diz que é uma coroa e outro já vem um chifre que colocaram na cabeça dele. As mensagens... Mas o M ficou mesmo. Eu não tinha reparado, eu tô olhando agora. O M realmente ficou. Depende do ponto de vista que você olhar, você vai entender isso mesmo. O pessoal da Casa Branca que comentou isso e ele também não gostou porque parece a papada. Mas, olha, é um absurdo, né? Você comparar as fotos de capa dele e até do Biden, porque tem umas fotos do Biden que vivia na praia, que estava lá, que não falava lé com cré, e ainda estava muito melhor do que essas fotos do Trump. Eles sempre fazem isso, eles sempre, mesmo quando estão, de certa forma, elogiando, eles querem meter o cacete. Ai, desculpa, é que deu um delay no meu áudio aqui, perdão. Agora eu quero fazer só... Não, da foto, tudo que você falou eu concordo, não tem nem o que debater. Eu queria fazer só uma ponderação. A primeira ponderação é da minha esposa, tá? Minha esposa, quando começou a soltar os reféns, salvo engano, segunda-feira, né? Ela chorou, né? Ela chorou muito aqui em casa, tá? E chorou, primeiro o choro dela, de angústia, aquela coisa, e outra parte da tristeza dela era da falta de equidade. Ela falou, olha, estão libertando 20 pessoas, 20 pessoas estão presas lá, vivas, teoricamente, e estão soltando 2 mil, né, terroristas, etc. A falta de proporcionalidade. Eu só falei para ela, ainda bem que tem 20 vivos para soltar, né? A gente tem que se agarrar ao que tem, que é complicado. E nesse ponto que ela falou, eu só quero fazer essa minha primeira ponderação. A maioria, né? A maioria não, todos que chegaram vivos, chegaram desnutridos, doentes, chegaram mal, não chegaram bem. Você até comentou hoje, né, que um deles estava comendo chocolate que não doido, pô, deixa o cara comer chocolate, né? Porque imagina o tempo que ele está sem comer qualquer coisa, não é? Deixa chocolate, qualquer coisa decente, né? E os terroristas que foram soltos, pode reparar, todos estavam fortes, com saúde, estavam bem, estavam presos, mas estavam o quê? Sendo bem tratados, estavam numa cadeia decente,
não estavam como esse rapaz, não sei, se não me engano, não sei se esse rapaz de chocolate que você comentou, teve não sei se ele, teve um senhor não, um rapaz, que ele estava cavando a própria cova. Não sei como Deus o protegeu, deu muita sorte, é a mão de Deus mesmo, que não cavou a cova, ele enterraram ele, né? Porque ele estava cavando a própria cova, né? Sobre os restos mortais, isso é outro ponto, eu chamo a esposa de novo. Nenhuma mulher foi solta, nenhuma criança foi solta, né? Você falou, né? É coisa de monstro, etc. Interessante que hoje, no começo da live, você já ponderou, que eles começaram a matar internamente, estão atacando o próprio povo, quem estava denunciando, aquela coisa toda, né? E um monte de vídeo. Israel não está lá dentro para alguém falar que aquilo é Israel, né? Eles estão matando o próprio povo. Alguém está condenando? Alguém está falando alguma coisa? Vamos ajudar? Vamos fazer algo? Não. As pessoas só estavam sendo municiadas, estavam sendo direcionadas com ódio a Israel. Era só isso que interessava. É ódio a Israel. E fecho que essa guerra louca, escrota, que começou com Hamas, tem que lembrar sempre disso, Israel estava no seu direito legítimo de defesa, começou com Biden na Casa Branca. Aí vem a pergunta, o que o Biden fez? Nada, desculpa, nada. O máximo que ele fez foi, graças a Deus, pelo menos, ele não tirou a mão de Israel. Porque se tirasse a mão, Israel está sozinho, solta aí, já era. Né? Mas só fez isso, fez mais nada. Foi o malvadão, gosto sempre de lembrar, o malvadão, o do mal, o perverso, que chegou e fez o quê? Acabou. Pois a paz no Oriente Médio? É óbvio que não, que ele é uma região extremamente instável, complexa de se entender, mas um caminho foi bem dado, né? Um caminho foi, sabe, chegamos num caminho muito legal. E 20 famílias estão mais felizes hoje, no mínimo. Graças a Deus. Porque uma outra coisa que eu acho interessante é que, assim, você falou do pessoal que não está se manifestando, é verdade, todo o pessoal de From the River to the Sea, Free Palestine, essas coisas todas, estão todos calados. Tinha uma apresentadora do The View que tinha prometido fazer uma apresentação, um show com o boné do MAGA, caso o Trump conseguisse a paz. Ele conseguiu, até agora ela não fez isso. O Don Jr., o Don Jr. está até falando com ela, falando: olha só, fofa, vamos lá colocar o boné porque você prometeu, né? E tá aí a paz. E outra coisa, o DJ, pai do Alok, que estava fazendo aquela festa aonde começou o massacre, que começaram a matar as pessoas, esquartejar, tinham aquelas cenas horrorosas das mulheres mortas sendo tacadas nas caçambas das picapes e sendo arrastadas com os corpos nus. Aquilo foi uma cena horrorosa. E desculpa, pardon my French, aquele filho de uma mãe daquele DJ lá, acho que é Juarez Petrilo, uma coisa assim, o cara até agora não se manifestou. E quando ele se manifestou depois do acontecido, ele estava com uma camisa da Palestina apoiando a Palestina. Tipo, oi, né? Essa. Escroto, só posso te falar isso, porque eu não sei o que te falar. Eu não sei. Assim, existe hoje no mundo uma inversão de valores total. Eu não sei, a coisa tão realmente está bagunçada. Se me perguntar por que está bagunçado, eu sempre faço a pergunta, não sei, e quero saber quem está ganhando com isso. Realmente eu quero saber quem está ganhando com isso. Que é muito mais fácil você vender, tirar o lucro de quem tem, de famílias, etc., do que você tentar detoná-las e separá-las. Mas eu só fico feliz que, assim, primeiro, famílias que não sabiam se os parentes estavam vivos ou mortos, mesmo assim, puta, é horrível, chegou, mas nasce um alívio ali, de alguma forma nasce algum tipo de alívio. Quem chegou vivo, eu fico muito feliz, muito, mas eu gosto sempre de comparar, gostaria de até deixar registrado. Todo mundo que Hamas entregou chegou detonado, doente, massacrado, judiado, etc. Quem Israel entregou bem, com saúde e sorrindo. Pronto para matar. Exato, e desses que eles entregaram, é até interessante, porque eles estavam fazendo protesto, porque 157 deles vão ter que continuar presos, mas presos em prisões em algum outro país muçulmano. Eu até tenho curiosidade de saber como é que esses sujeitos vão ser tratados dentro dessa prisão muçulmana. Porque lá eles não gostam muito de ladrão, de terrorista, isso tudo é haram para eles, né? Então, quero ver como é que esses fofos vão ser tratados. Eu vou ser do tratamento, eu concordo com você, mas eu não tenho nem esperança. Eu acho que vão entrar, advogado vai fazer uma petição,
vai dar aquele papo de liberdade provisória, vai soltar essa galera toda. Eu não consigo ter esperança que vão cumprir pena em outro lugar. No tratado está dizendo que eles devem cumprir, eu duvido. Mas, quem sou eu? Mas, de novo, vou para vários mas. Como você falou, o que vai acontecer? O tratamento humano que estavam tendo em Israel, desculpa, eles não vão ter no resto do mundo. Ainda mais do próprio povo muçulmano, duvido. Desculpa, não é preconceito, mas a loucura está contaminada lá fora, né? De maneira nenhuma. E é até interessante, porque o que a gente vê também é que o Trump, ele acabou com 8 guerras, do Camboja e Tailândia, Kosovo e Sérvia, a República do Congo e Ruanda, Paquistão e Índia, Israel e Irã, Egito e Etiópia, Armênia e Azerbaijão, e agora Israel e Hamas. E ele está louco para acabar também com a guerra da Ucrânia com a Rússia. Essa semana ele e o Marco Rubio falaram muito sobre isso, e eu acho muito interessante que vai ser o foco deles. Mas hoje já teve lá uma guerrinha entre o Afeganistão e o Paquistão. Já começaram a brigar um pouquinho na fronteira, porque esse povo gosta de uma briga, até porque os democratas financiam isso tudo e eles lucram muito mais quando há uma guerra, porque a indústria bélica, aí tem as ações que eles compram e vendem aqui, sabendo que vai ter algum conflito. Então, é uma indústria muito lucrativa. Eu quero só ver como é que isso vai parar, porque tem muita gente também torcendo por uma guerra na América do Sul, né? Torcendo pela guerra da Venezuela. Mas eu duvido, a gente até conversou sobre isso antes, eu duvido que o Trump comece uma guerra no quintal dele. Eu só vou me dar um segundo, eu só vou mexer no meu áudio, porque eu tô te vendo truncado, mas eu ouvi um pedacinho. Mas só vou comentar só esse pedaço. Eu lembro de um apresentador, eu não gosto dele, acho péssimo, deixa de passagem, não vou dar nem o nome dele, mas já vou dar de novo, é o Guga Chaves, da Globo. Eu lembro muito bem que ele falou que o mundo respirou melhor quando o Donald Trump saiu e o Biden entrou, né? Quantas guerras começaram com o Biden no cargo, né? As piores começaram, eu cito só as duas, Hamas, Israel, e Ucrânia e Rússia. E, estranhamente, todas estão sendo terminadas, concluídas em menos de um ano de mandato. Repito, menos de um ano, entrou em fevereiro. Não, janeiro, janeiro. Janeiro, né? Janeiro. 20 de janeiro. 20 de janeiro, né? Entrou em janeiro. Gente, assim, a cadeira dele, ele não tá nem. A cadeira dele não tá nem se acostumou com as nádegas dele. Ele já tá fazendo tudo o que tá fazendo. Desculpa, tudo que tá fazendo. E vou mais longe, e vou longe. Existe uma outra guerra silenciosa, tão maléfica quanto, que ele tá conseguindo mexer nela. Para quem não sabe qual é essa guerra, é a guerra que tá acontecendo no Brasil. Não gosto de esquecer disso. Sem mover uma palha, assim, só com a canetinha, e ainda terceirizando, né, para a Secretaria do Tesouro, a Secretaria do Estado, está resolvendo. Aos poucos está resolvendo, parece que não, está resolvendo. O negócio está mudando de figura, há um desespero muito grande. O mundo hoje, pega esse mesmo apresentador, esse mesmo comentarista, o mundo hoje é muito mais seguro com o Donald Trump no cargo. Muito mais seguro, desculpa. Espero realmente a saída dele, que continue que o VIP continue, né, que seja eleito, etc. Porque, reparem, todas as guerras mais pesadas, foram sempre todas iniciadas no governo democrata, fora Bush, mas Bush, para mim, é um democrata que ele se esconde ali atrás. Mas todos foram democratas, todos. Lembra a escravidão, democrata, tudo é democrata. Tudo. De novo, o cara do mal, perverso, maligno, que não prestava, que a mídia ficava escandalizada, como que ele saiu da cadeia, como os processos estão sendo arquivados, é o cara que está trazendo paz para o planeta. Não, é verdade. E uma outra coisa que é muito interessante é que o Trump deu mais um passo hoje na guerra contra a Rússia, de certa forma, porque está tendo aquela confusão da Ucrânia, os Estados Unidos estão apoiando a Ucrânia por causa da OTAN, mas o Trump está em conversas com o Putin. Melania Trump está em muitas conversas com o Putin por causa das reféns que estão que estavam na Ucrânia e que agora estão voltando, que alguns ficaram maiores e precisam ser reunidos com a família e tudo. Então, está sendo muito interessante ver que tem um canal de comunicação entre a Casa Branca e o Putin que está sendo usado em um outro canal informal, que é através da Melania Trump, que fala russo. Ela é da Eslovênia, ela fala russo.
O Barron Trump fala russo. O Trump sabe, entende um pouco O de menino fala? Não sabia. ele Que fala legal, não sabia. porque Que a legal. Melania não quis ter babá. Ela trouxe os pais dela para ajudá-la a criar o filho. Então, o filho é fluente em russo. E o Legal. Trump, como ele escutava muito em casa, ele acabou aprendendo. Porque teve a primeira mulher que tinha a mãe dela, a mãe da Ivana fez agora, se eu não me engano, 99 anos, uma coisa assim, e a Babi, que foi celebrado lá, então a sogra o Trump sempre morou com as sogras. Primeiro foi com a mãe da Ivana e depois foi com a mãe da Melania. Então ele está acostumado, porque a Ivana era da Iugoslávia. Então, e na época era a União Soviética. Então, ele está acostumado a falar russo e é muito interessante a gente ver que ele está criando esse outro canal. Mas hoje a Índia se comprometeu a não comprar mais petróleo da Rússia para que o Trump abaixe as tarifas. Então, ele está agindo por diversas formas diferentes para terminar os outros conflitos que estão aí. Vamos aguardar, né? Assim, essa história do menino falar russo eu acho fantástico, eu não sabia, porque eu acho que a língua materna não se perde. Aí é uma visão minha. Acho, não interessa qual seja, eu acho bacana. Muito legal o que você falou. Você vê que parece que no fundo não serviria para nada, tá servindo para caramba, né? Tá servindo muito, muito, muito. A dedicação dela ajudou, né? Mas eu volto, eu gosto, eu tô sendo chato, tô toda hora, mas pô, esse cara, não quero comparar com o Jair Messias Bolsonaro, mas a quantidade de gente que deve desejar o mal para ele, desejar que o cara morra, etc., mandar uma carga pesada para ele, não deve ser um absurdo. Mas, de novo, esse cara que todo mundo odeia, que você odeia, que democrata aqui fez passeata, meio mundo tem ódio dele, ódio, e ódio sem razão. Pior é o ódio sem razão, não é o ódio fundamentado. Não que o ódio tenha fundamento, né? Mas as pessoas não, simplesmente odeiam ele, né? Isso, ia pedir agora para o Felipe colocar essa charge que ele fez, Ele eu acho lê fantástica. somente. Não, Palestina livre, ele, ok, feito. Ah, você não. É isso. Não importa o que ele faz. Se ele tiver o primeiro contato com uma civilização alienígena e for através dele, trouxer mais paz, mais tecnologia, mais tudo, não. Se através do governo dele sair a cura do câncer, não interessa. O governo dele falou sobre o autismo. Que coisa legal, aquele vamos ver, vamos ouvir. Não, vamos criticar, né? Trouxe a paz. O que aconteceu? O silêncio. Houve o silêncio. A Globo News, por exemplo, que eu perdi meu tempo lendo o post, eles estavam criticando em qual sentido? Isso não é bem uma paz, isso é tal, não sei o quê. Eu não consigo entender o que eles estavam querendo dizer. Traduzindo, Isso é um eles não. cessar-fogo. Hã? Isso é um cessar-fogo, porque já está todo o pessoal da esquerda alinhado falando isso nos Mas podcasts. se é o Biden ia falar o quê? Paz mundial. Paz no Oriente, desde Jesus não tem paz no Oriente, vão falar isso, e o Biden conseguiu, ou a Kamala ia conseguir porque ela jogar uma bomba atômica lá não ia sobrar nada, na realidade, não ia sobrar nada. Mas eu só fecho, eu agradeço, sou muito feliz por duas coisas, sem pensar em família, sou muito feliz de ter conseguido vir para a América, legal, como a gente sempre fala, e estou muito feliz que ele entrou, assim, na minha etapa aqui, continuando aqui na América, vivendo aqui na América, que o país que eu escolhi para viver é governado por ele. Sabe por quê? Pode falar o que for, eu me sinto seguro. Eu me sinto seguro. Eu me sinto realmente seguro. Eu sei que ninguém vai pôr o dedo aqui por causa dele. Eu tive o privilégio de votar nele 3 vezes. Nossa, E fantástico. votaria a quarta se pudesse. A minha primeira vai ser a próxima. Não nele, né? Provavelmente vai ser no VIF. E com prazer. E vai ser muito bom. Mas é interessante a gente ver o que está acontecendo com essa charge do Felipe, porque é exatamente isso. A imprensa não dá um pio direito. Falaram no primeiro dia, porque não tinha como evitar, porque isso estava em todas as mídias sociais, estava todo mundo falando isso, sobre a paz. Mas agora já estão abafando, já estão tentando mudar de assunto para o fechamento do governo, para as cidades que estão super violentas, para os protestos que estão vindo aí, porque vai vir aquele protesto em Chicago, né, o No Kings, alguma coisa, palhaçada, mas é muito interessante a gente ver que
mesmo eles tiveram, a CNN e a MSNBC tiveram que elogiar o Trump por ele ter feito o acordo de paz. E não adianta Globo, influencer, tem uns que falam de Israel, que são conhecidinhos aí no Brasil, que estão falando, não, foi um cessar-fogo, foi um cessar-fogo. Não, gente, foi um acordo de paz. E foi até muito interessante a gente assistir no YouTube, eu estava assistindo uma live do canal da Israel com a Aline, da Aline, que ela estava até com o pai dele, eles estavam na praça onde iam soltar os reféns. Era lindo de ver as crianças escrevendo cartazes, todo mundo lá naquela antecipação, e é justamente na época da festa do Sukkot, e eles estavam lá antecipando a chegada desses reféns, e todos emocionados. O pai dela chorando na live de tão Não é para emocionado. menos. Não é para menos. Foi lindo de ver, foi lindo de assistir. Então, assim, e ela fala que é o acordo de paz, e ela está lá. Então, vale a pena a gente ouvir quem está realmente vivendo isso, porque eu sei o que é viver sob um ataque terrorista, mas eu não sei o que é viver sob uma guerra. Eu Você nunca pegou as torres, né? peguei. As torres. Era porque meu Do marido lado, né? Estava do lado, né? Estava do estava do lado, né? lado e meu marido estava muito próximo, era para ele estar lá no Hilton, na torre, numa reunião, naquele dia que, graças a Deus, cancelaram em cima da hora, ele foi para outro Eu escritório, sempre falo que é mão de Deus essas coisas. graças a Deus. Então, eu tenho uma visão muito clara daquele dia. Eu tenho uma amiga cujo marido trabalha no Walter Reed Medical Hospital, que ele estava lá na parte de trauma e depois que atingiram o Pentágono, levaram os militares para lá e também foi uma loucura. Ela não falou com ele por 2 dias, porque ele estava operando. Foi uma loucura o que aconteceu Não, aqui. eu imagino, eu imagino. Eu não estava, mas uma amiga minha morava do lado, ficou ligando desesperada, ela não atendia, eu falei, morreu. Aí só que depois a gente conseguiu contato com todo mundo que a gente conhecia, né? Essa a gente acabou achando ela depois. Durante 2 horas eu tentei ligar para o meu marido, não conseguia encontrar, não conseguia falar, porque estavam todas as linhas congestionadas. Você pegava o telefone, começava a tentar ligar, já dava o sinal de ocupado na metade dos números. Foi uma loucura aquele dia. Então, Pior que Ano Novo, né? Pior que Ano Novo, porque Ano Novo trava tudo, né? Deve ter sido bem pior, né? muito, muito pior. É. Então, eu imagino que uma guerra seja infinitamente pior do que isso, principalmente com você ouvindo toda hora as sirenes para você ter que ir para o abrigo. Então, graças a Deus, essas pessoas agora estão em casa e graças ao trabalho árduo do Trump e de várias outras pessoas que conseguiram fazer esse acordo de paz, porque era muito necessário. Porque gente, Israel é a única democracia da região. As pessoas parecem que não entendem isso. E esquecem. Não, sabem, e elas gostam de omitir essa situação. As pessoas, Cissa, têm, eu não consigo entender o porquê, elas têm raiva de Israel. Ficou muito claro que muita gente não gosta de judeu, desculpa, é isso sim, não gosta de Israel, não gosta de judeu, eu não consigo entender, porque se você é minimamente cristão, não sei se as pessoas sabem, Jesus nasceu e morreu judeu. Em um momento, Jesus mudou. As fotos que a gente vê por aí, só quero fazer um parênteses, porque eu gosto dessa parte, parênteses, foto de Jesus, tal. Jesus andou, desde os seus 16 anos, sei lá, 18, andou com um paninho, para ficar mais para entender, um paninho na cabeça, como todos andavam, sempre andou, e não andava com o cabelo solto, cachado, como todo mundo pensava. Jesus nasceu judeu, morreu judeu. Ele criou qual religião? Nenhuma. O cristianismo foi criado, as pessoas criaram. Ele criou, mas ele nasceu e morreu judeu. Eu não sou judeu. Só que é um absurdo você ser intolerante com uma religião, é chegar ao ponto de odiar o povo e odiar um país por causa disso. Eu acho uma coisa drástica isso, horrorosa, horrorosa. Pois é, eu tenho sangue judaico nas veias, então isso tudo que acontece em Israel, essa perseguição toda, é um absurdo. E aí a gente volta, que a gente vê, semana passada, domingo a gente falou disso na live, sobre os brasileiros que estavam planejando um ataque terrorista a um Rabat, que é um centro judaico aqui nos Estados Unidos. Brasileiros aqui nos Estados Unidos. É da aliás, gente ainda por cima, né? E Orlando, né? Da região de Orlando, do né? lado, eu passo ali em Nossa, pelo frente amor de toda Deus. hora. Então seria uma. Caminho onde minha filha faz português, só pra você ter uma ideia. Eu sabia até onde, quando eu vi o local, eu falei, meu Deus do céu. Né, do lado da casa de 2 amigas minhas, a gente sempre
está lá. Eu já fui nesse Rabat, é frequentado por vários amigos meus, então é uma coisa impressionante a gente ter esse ódio tão grande por pessoas da religião. E isso é muito fomentado por várias pessoas, porque porque falam, porque os judeus é que controlam o mundo, que controlam a sociedade. Ah, Gente, tudo tá bem, tudo o povo bobo, judeu. né? Não, o povo judeu valoriza a educação. Minha avó me dava chocolatinho com as letras e os números para eu aprender a formar as coisas, para eu somar, subtrair. Era isso. Por quê? Porque o ensino é doce. E eles ensinam isso para as crianças. Então, quando você tem educação, você acaba sempre sendo mais bem-sucedido. No Brasil, Paulo Freire acabou com a educação. Então, esse ódio não se justifica. Sabe, sorry de contar para vocês, mas esse povo que está no topo não é judeu, eles são satanistas. Então, sabe, façam a pesquisa direito, vão estudar em vez de falar mal de judeu. Mas eu sei que, graças a Deus, tem muita gente, principalmente o pessoal que nos assiste, que entende isso e que sabe que da importância da libertação desses reféns, principalmente para a paz duradoura no Oriente Médio. Eu finalizo, podem chamar do que for, querem desmerecer Donald Trump, que é só um cessar-fogo, etc. Pode até ser só um cessar-fogo, mas é um cessar-fogo que vai parar de matar pessoas e reféns voltaram para casa. Era o objetivo, né? Se vai ser prolongado ou não, veremos. Provavelmente não, é só ver a matança que o Hamas já está fazendo, que as pessoas têm a mania de chamar os Hamas anjinhos, né? Que provavelmente qual é o nome dele? O Lula adora ele, né? Porque agora o Lula, só faz esse parênteses, ele mudou o discurso dele, né? Porque ele falou, eu não tenho ódio de Israel. Tinha ódio de Israel, sim, não parava de meter o pau em Israel. Agora, tá chato falar de Israel? Ele falou que, não, eu odeio só o primeiro-ministro israelense. Israel tem nada contra. É demais. O pior é mídia divulgar, que faz parte da mídia divulgar, fala do presidente, mas não fazer um comentário. Um comentário, assim, se eu falar uma coisa. Que coisa horrorosa, né? Mas beleza, já desabafei, peço desculpa, fico puto com essas coisas. Não, tem mais uma coisa também. Você falou do ladrão cachaceiro, que eu me recuso a falar o nome desse homem. Eu acho até impressionante como vários líderes mundiais, que inclusive estavam presentes na assinatura do acordo de paz, tinham reconhecido há poucas semanas, 1, 2 semanas, a Palestina como Estado soberano. Macron, Keir Starmer, tinham vários outros que estavam lá reconhecendo a Palestina como Estado soberano. Então, Muito assim, bem falado, muito bem falado. tiveram que botar a viola no saco. E quem estava lá, todo pimpão, com todo mundo indo lá apertar a mão dele? Donald Trump. Que Não, não, foi uma ótima lembrança sua. Uma sim, ótima lembrança. porque ele não reconheceu a Palestina como Estado soberano. Ele criou todo o acordo, ainda vai virar caso eles sigam o acordo à risca. Caso volte a ter problema, Israel vai tomar conta de tudo. Você fechou com chave de ouro. Você fechou com chave de ouro. Você pega o babaca do Macron, que reconheceu e estava lá para posar na foto. O Macron gosta de aparecer nessas coisas, né? Ele gosta de fingir que é o herói de alguma coisa, e no final não é herói de nada, não faz nada por nada. Nem os ratos em Paris ele consegue tirar, né? Imagine isso. Ou melhor, ele não consegue controlar os ataques que acontecem constantemente, especialmente em Paris, não controla, não tem cuidado nenhum com isso. Repara, toda hora você ouve que tem um atentado lá, especialmente de faca, né? Toda hora. Por quê? Porque, desculpa, é um desqualificado, não deveria estar no cargo, pode falar o que for, ele não tem mais a segurança do parlamento, o parlamento já ruiu, agora o primeiro-ministro dele está tudo bagunçado, é uma pessoa literalmente desqualificada de ponto a ponto. O problema dele é lacrar. Ele é mais ou menos a figura que nós vamos combinar. Eu vou combinar com você uma coisa que eu achei importante você falar. Não vamos falar mais o nome do mandatário da República, que eu acho fantástico que você falou, né? Fantástico. O maluco do 9 dedos lá, né? Que provavelmente perdeu o dedo para ganhar INSS, não duvido, né? Nem eu. Não dá para duvidar, não dá para duvidar. E recebe, depois eu falo sobre isso, mas eu vou fechar. O Macron é o tipo político de esquerda aproveitador. Não fez nada, atrapalhou as duas guerras que ele está fomentando a outra, né? Israel,
só atrapalha, fomenta, quer dilatar, quer aumentar, porque esquerda, ela funciona com problema. Ela precisa ter muito problema para fingir que ela é a solução de algo que ela criou e não consegue resolver. Já fecha. Exato. Estou desabafando.